Vem comigo, dê um like, aperte o play. Agora é a nossa vez. Esse é o seu canal Discernimento, eu sou W. Casimiro. Vinheta, por gentileza. Canal Discernimento com W. Casimiro. Olá, e vamos nós a mais um vídeo, a mais uma edição. Creio que essa seja a nossa quinta edição do nosso canal Discernimento. Muito legal ter você por aqui, hein? Falando nisso, eu quero mandar um grande abraço aos meus amigos Gilberto Fernandes. Gilberto Fernandes tem nos ajudado também aí, nos dando umas dicas aí. Ele deu dicas sobre iluminação. Em breve nós estaremos providenciando isso. Um abraço, meu amigo Gilberto. Quero mandar um abraço também para o meu amigo Pastor Paulo Borges Sena. Um abraço a você, a esposa Kátia, aos filhos. Um abração, meu amigo. Fica com a gente aí, em nome de Jesus. E hoje eu quero trazer para vocês, quero tratar com vocês, o filme Titanic. E é sobre isso que eu quero tratar com vocês, né? Que no dia 15 de abril de 1912, com mais de 2.200 pessoas a bordo, infelizmente mais de 1.500 pessoas perderam lá sua vida, sendo também que entre essas pessoas mais de 100 crianças, né? Segundo o Wikipedia, perderam suas vidas nesse trágico acidente, né? Mas o que eu gostaria de deixar com você é uma pergunta. E se, por acaso, você pudesse fazer uma viagem no tempo? E o Deus Todo-Poderoso te levasse exatamente essa viagem ao passado, logicamente, e você estivesse nessa época, em 1912, em abril, lá no dia 15, e quando você abrisse os seus olhos e desse por si, você estivesse exatamente na porta deste grande navio, né? E você de repente olhasse para trás e se deparasse ali com o nome dessa gigantesca embarcação, Titanic. E você estivesse lá exatamente no momento em que as pessoas, mais de 2.200 pessoas, estivessem embarcando dentro desse navio. E você, como é um viajante do tempo, foi levado lá, está à porta dessa embarcação. A pergunta que eu gostaria de fazer a você é: que argumento você usaria para impedir que as pessoas entrassem nesse barco? Você, obviamente, como um viajante do tempo, você sabe o que aconteceu, né? E quantas pessoas aí, mais de 1.500 pessoas, perderiam a vida, e você estivesse lá à porta dessa embarcação ali. Que tipo de argumento você usaria para impedir que as pessoas entrassem nessa embarcação? Eu já pensei de todos os lados, de todas as formas. Eu acho que eu não teria um bom argumento para impedir as pessoas de entrarem, né? Eu já pensei talvez em dizer que sou um viajante do tempo e conheço o que vai acontecer no futuro. Eu acredito que se eu dissesse dessa forma, eu ouviria uma boa gargalhada das pessoas, né? Fora aqueles que iam me chamar de louco, de maluco. Tem um louco lá fora, dizendo que é viajante do tempo, que vai acontecer uma tragédia. Já pensei, por outro lado, também, dizer às pessoas que fui enviado por Deus para avisá-las do perigo que elas estão correndo, para não embarcar. Aí eu acho que acredito que as pessoas iam dizer que tem um fanático lá fora,
dizendo que foi enviado por Deus e tentando impedir a nossa viagem. Por outro lado, já pensei também em dizer que tive uma visão, tive um sonho. Acredito também que não daria certo, né? Estava até me lembrando da passagem de José. E o que aconteceu com ele é que os irmãos zombavam dele, né? E lançaram ele dentro de um poço, dentro de uma cova. Vamos jogá-lo nesse poço. Aí vem o sonhador. Vamos jogá-lo nesse poço e vamos ver o que vai ser dos seus sonhos, né? Pois então. E você? Você teria aí um bom argumento para impedir que as pessoas entrassem na embarcação? Se você tiver um bom argumento, eu gostaria que você me ajudasse, né? Deixando aí nos comentários o argumento que você poderia usar, que seria forte para convencer as pessoas de não entrar na embarcação, né? Por que eu trouxe isso para vocês? Porque eu acredito que é muito difícil, né? Convencer as pessoas de perigo. É muito difícil. Ainda que se você faça uma viagem no tempo. Aliás, eu estava até me lembrando esses dias de um seriado que, se não me engano, passava na TV Record. Eu não sei se era o nome desse seriado, era Jornal de Amanhã ou Edição de Amanhã, não me lembro. Inclusive meu amigo Gilberto Fernandes, eu acho que acompanhou, não é isso? Acompanhou todas as edições. Ele chegou há muito tempo atrás comentar comigo. Eu não assisti, não acompanhei todos, assisti esporadicamente alguns episódios, mas era muito interessante, né? Eu vou ver se a produção encontra aí pra gente, para deixar um trechinho. Pelo que eu me lembre vagamente, é um cidadão que recebia o jornal, mas a edição que ele recebia era uma edição especial que não era do dia, né? Não era do presente, mas era uma edição de amanhã. E dentro disso ele procurou fazer de tudo, né? Para livrar as pessoas. Ele lia o que ia acontecer no dia seguinte, algumas tragédias, atropelamento, acidente, erros médicos, né? E a série mostrava a luta que ele tinha para tentar convencer as pessoas, para tentar livrar as pessoas do perigo que elas estavam correndo, né? Algumas ele conseguia livrar, outras não. Se não me engano, a série era mais ou menos aí nesse enredo, né? E se eu dissesse para você que você já recebeu a edição de amanhã, né? Mas como assim, meu amigo? Como assim, Cassimiro? Recebi a edição de amanhã? Pois é, né? Olha aqui a edição de amanhã, não somente de amanhã próximo, mas do futuro também distante, né? Que infelizmente poucas pessoas se atentam a isso. Um grande pregador, ele disse, se eu não me engano foi Billy Graham, que a Bíblia Sagrada, ela é mais atual do que o jornal de amanhã, né? Que livro nós temos na Terra que trata das coisas com tanta clareza e com tanta exatidão conforme a Bíblia Sagrada? Já parou para pensar nisso? Inclusive esses tempos que nós estamos vivendo, né? Essa grande edição do futuro que Deus deixou para nós, para nos livrar do mal. Eu estava meditando um pouco lá no livro de Apocalipse, no capítulo, se não me engano, capítulo 13, capítulo 12, quando fala da besta que vai emergir da terra, que essa besta que vai fazer com que todas as pessoas que querem, né, estar inclusas na sociedade recebam um sinal, ou na sua testa, ou na mão,
na mão direita, né? Dá exatamente a localização. E meditando em cima dessas coisas, né? Nós podemos ver que a humanidade já está sendo empurrada, já está sendo preparada para receber essas coisas, né? E os que receberem isso, infelizmente, ficarão de fora da sociedade, podemos assim dizer, da sociedade divina. Farão parte da sociedade dessa terra, mas infelizmente perderão a sociedade divina, né? E eu dizia que as pessoas já estão sendo empurradas para isso, porque não muito distante do que nós vivemos, né? Até há pouco tempo, até pedi para a produção preparar aqui para mim, até há pouco tempo para entrar em determinados lugares, inclusive nas igrejas, né? Mercados, agências bancárias, ficava uma pessoa na porta, exatamente com o argumento de medir a nossa temperatura, e era jogado exatamente na mão, né? Tanto direita quanto esquerda, ou exatamente na testa das pessoas, né? Você se lembra disso? Pois é. E a nossa edição de amanhã, né? Olha aqui, ela já tratava muito bem disso, né? Vamos ler aqui rapidamente. É o último livro da Bíblia Sagrada, o livro de Apocalipse, é o capítulo 13 mesmo, lá no versículo, a partir do versículo de número 11, é onde fala da besta que subiu da terra. E João nos escreve dessa maneira, dizendo: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E o que mais me entristece nessa passagem é que é praticamente o homem, né, que está curando essa chaga mortal que foi feita na besta. E quanto mais pecados nós cometemos, o pecado é como se fosse um remédio para curar e para fortalecer essa besta, né? É triste isso, você não acha triste? O ser humano levantando, apoiando, remediando, dando remédio, tratando, curando as forças malignas, né? Porque essas coisas Deus sabe que vão acontecer, mas não é da vontade dele, né? Muitas passagens em Apocalipse, Deus está simplesmente relatando que vai acontecer, não pela vontade dele, mas pela maldade e malignidade do ser humano, né? Alimentando e curando o mal. Terrível isso, né? Já parou para pensar? Será que você não tem dado remédio às forças malignas? Como assim? Todas as vezes que praticamos o mal, todas as vezes que não damos ouvidos aos recados de Deus, à palavra de Deus, Deus pede para nós perdoarmos e nós não perdoamos, Deus pede para nós ajudarmos e nós não ajudamos, né? E assim nós vamos alimentando o mal. Eu costumo dizer para você que está aí com mágoa dentro do teu coração, a mágoa é como se você estivesse dando um copo de água a espíritos malignos, né? Olha que coisa terrível. O melhor que devemos fazer é seguir as orientações e a palavra do nosso Deus. Continuando aqui a leitura, né? E diz assim: e faz, versículo 13, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Eu confesso a você que na minha infância, né, juventude, eu li esse versículo, eu ficava me perguntando: Deus, por que o Senhor vai permitir que tal coisa aconteça, né?
com grandes sinais e prodígios e sinais de maravilhas, assim fica muito fácil para a besta, para o mal enganar a humanidade. Mas com o passar do tempo, hoje todos nós estamos diante aí de um grande avanço tecnológico. Você sabia que a tecnologia ela já tem poder para fazer chover fogo do céu? Pois é, tem armas tecnológicas aí que já tem o poder dessas coisas, de mexer com o tempo, mexer com a temperatura, fazer fogo cair em determinado lugar, né? Então hoje eu entendo, né, que não é Deus que deu esse poder para a besta, mas quem tem dado todo esse poder para a besta é exatamente o ser humano, né? Através da tecnologia, o ser humano, o homem se unindo ao mal, fazendo aliança com o mal, e aí todo esse poder, né? Essa parafernália eletrônica aí vai ficar nas mãos de um governante e vai ser usada exatamente contra o homem, né? O homem desenvolve, se une ao mal e serão os primeiros a serem exterminados, né? Aliás, um outro grande sucesso de bilheteria já dizia isso, já mostrava isso, né? Se eu não me engano, foi um filme que fez grande sucesso na década de 80, chamado Exterminador do Futuro, né? Ele já mostrava muito do que vai acontecer no futuro, infelizmente, por culpa do ser humano. Continuando a leitura aqui, e no versículo de número 14 diz: engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi, diz o verso 15, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E diz lá o versículo 16, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou na testa, na sua mão direita ou na testa, né? E nós vimos, né, a preparação para que as pessoas se acostumem com isso, né? Eu particularmente, eu penso, né? Claro que a ciência tem evoluído muito, tem muita coisa que já existe que não está disponibilizado ainda para o ser humano, mas pelo formato, né, de um selo que tem aí esse QR Code espalhado em todos os lugares, possa ser, né, que seja algo semelhante ao QR Code colocado aí na mão direita das pessoas, né? A gente já vê que algumas catracas, principalmente do metrô aqui em São Paulo, né, já tem ali esse selo, né, para fazer a leitura. Nós estamos vendo as coisas se encaminhando. E este canal ele tem o intuito de fazer com que você tenha discernimento, né? A que tipo de sociedade você vai querer pertencer. O momento da decisão, o momento de escolha, né? Todos terão que tomar sua decisão. Isso é particular, né? Todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, servos e livres, terão que fazer a sua escolha. E eu de coração espero que você faça a escolha certa, né? E do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É um período em que a fé das pessoas
serão provadas, né? Se verdadeira, e o próprio Deus vai permitir para ver aqueles que verdadeiramente são dele e os que não são. Os que verdadeiramente confiam nele ou não confiam, né? Você está disposto a perder tudo por amor a Deus, por amor a Jesus, né? Mesmo porque aqueles que amam verdadeiramente ao Senhor, né? De todo o coração, eles não são apegados às coisas deste mundo. Muitas pessoas enraizadas, mergulhadas até o pescoço nas coisas que são deste mundo, que são amantes verdadeiramente desse mundo e dizem que amam a Deus de todo o coração, né? Eu espero que no momento da prova você se prepare para que você seja um obreiro, uma obreira aprovado, tá? Dedique-se a Deus, busque a Ele de todo o teu coração, tá? Mas e aí? Você tem uma boa estratégia para convencer as pessoas de não embarcar em canoa furada? Se você tiver, deixa aí, porque estava até meditando também, um dos pontos mais difíceis, né? Essa missão de ser profeta. Profeta é boca de Deus, ele recebe a orientação de Deus, o que vai acontecer no futuro, e ele tem a responsabilidade de passar isso, né? Geralmente, quando ele começa a anunciar, ele é taxado, ele é ridicularizado, ele é taxado de louco, né? Aliás, quando a pessoa é chamada de louca, né? A probabilidade de ela estar dizendo a verdade é quase que 100%, né? Porque no mundo que anda de cabeça para baixo, andar de pé é ser considerado maluco, é ser considerado louco, né? Então, todas as pessoas que são chamadas de loucas, né? A probabilidade de ela estar tentando nos advertir de alguma coisa, ela é muito grande, né? Aliás, nós temos textos bíblicos que falam a respeito disso, né? Um deles está no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 23, no versículo de número 37, né? Onde Jesus dizia assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Você sabia que isso não mudou? Deus envia os seus profetas, os seus mensageiros, e as pessoas não ouvem de jeito nenhum. Eu acredito que se eu tivesse ali na porta do Titanic, né, onde mais de 2.200 pessoas a bordo, 2.200 pessoas a bordo, talvez eu conseguiria convencer, talvez no máximo umas 5 pessoas, daí para menos, né, a não embarcar no navio, porque é muito difícil, né? As pessoas acreditarem quando você tenta avisá-las de alguma coisa. Olha o que Jesus está dizendo, continua dizendo aqui, né? Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Pois é, né? O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo tentou alertar, tentou avisar, e não creram, né? Que o Senhor Deus tenha misericórdia, né? Deixe aí nos comentários, né? Se você já tentou alertar alguém, se você foi usado nesse dom e tentou avisar alguém e não te deram, né? Não te deu ouvidos, né? Me lembro também de uma outra, isso não é uma série, foi um filme, né? Não sei se da década de 90, eu não sei a data desse filme, mas muito interessante também. Ele chamava, acho que Meia-Noite, Meia-Noite e Meia, né? Um filme muito interessante, que o enredo do filme
falava de um homem que ele foi livre de um experimento científico, né? Se não me engano era o CERN, mas o enredo do filme dizia, esse homem, quando chegou na empresa onde ele trabalhava, essa grande multinacional, né? Uma moça, a qual ele se apaixonou por ela, e essa moça da engenharia ali, e essa moça acaba morrendo, né? Quando dá o horário da saída do expediente, essa moça acaba sendo baleada, essa cientista, creio que era uma cientista também, passa um carro lá e ela é baleada e ela acaba morrendo. E ele, por ter se apaixonado por essa paixão à primeira vista, se apaixonado por essa moça, e ele, junto com seu amigo, ele sai da empresa ali completamente amargurado, vai encher a cara, chega em casa bêbado, e ali bêbado ele vai se deitar e derruba, acho que o abajur, se não me engano. E ali, quando ele vai mexer no abajur que ele derrubou, ele acaba tomando um choque. E esse choque que ele toma faz com que... o filme chama-se Meia-Noite e Um, né? Que quando dá meia-noite e um, vai haver uma repetição, né? O tempo fica preso ali no espaço e o tempo volta atrás, e por ele ter tomado esse choque, ele fica livre, né, desse problema que aconteceu. E quando ele acorda de ressaca no dia seguinte, ele ainda não percebe, o tempo voltou, as coisas estão se repetindo, né? A mãe liga para ele, a mesma ligação, mas ele é o único que não está preso, ele está fora disso, ele é o único que consegue observar que as coisas estão se repetindo, né? Ele chega inclusive entristecido na empresa, né? Mas qual é a surpresa dele quando ele vê a moça ali novamente e os amigos novamente ali, e ele fica sem entender a princípio o que está acontecendo, e ele percebe, né, que as coisas estão se repetindo, ela vai morrer mais uma vez, e aí ele vai fazer de tudo para tentar salvar essa moça. É muito interessante, né? Se não me engano, o nome é esse mesmo, chama-se Meia-Noite e Um, né? Mas ele consegue resolver a questão ali, paralisar, destruir a máquina, o CERN, né? O acelerador de partículas, mas ele consegue por tentativa e erro, né? Por várias e várias vezes a coisa vai se repetindo, e ele tem tempo de ir anotando o que acontece, ele vai se livrando, ele só consegue convencer a moça depois que ele cita tudo que vai acontecer, né? Antecipadamente, e depois de muita tentativa ele consegue convencer a moça, né, de que algo está errado, mas foi muito difícil, foi muito complicado, né? A questão é a seguinte: nós não temos todo esse tempo, né? Nós não podemos agir por tentativa e erro, porque se errarmos, nos perderemos, né? Então fica aí o recado, esse recado com vocês, né? Vamos ler a edição de amanhã e vamos nos preparar, tá? Fica aí o recadinho com vocês. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like ou dislike e vamos juntos. Eu ajudo você, você me ajuda, tá bom? Um beijo no teu coração, até a nossa próxima edição. E não se esqueça, para o mal, feche a tramela, e se chover, feche a janela. Um forte abraço.